Boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos aguardar um breve momento enquanto todas as pessoas entram na sala. Informamos que esta sessão é gravada e transmitida ao vivo através do canal do YouTube do INA. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Damos início ao webinar Programa de Formação 2023, Interesse e Serviço Público. Esta iniciativa insere-se no ciclo de webinars que o INA tem vindo a realizar ao longo desta semana com o objetivo de promover e divulgar o seu programa de formação para o ano 2023. A sessão de hoje pretende promover a reflexão sobre a incumbência do Estado para assegurar diferentes serviços públicos que permitem dar resposta às necessidades da comunidade e dos cidadãos, devendo prevalecer nessa prestação o interesse público sobre os interesses particulares ou do grupo. Serão divulgadas as ofertas formativas específicas diferenciadas por domínios funcionais de atuação que integram o Programa de Formação 2023 do INA. À semelhança das anteriores conferências organizadas pelo INA, esta sessão terá a interpretação para a língua gestual portuguesa, assegurada por Diana Meirinhos, da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, a quem agradecemos desde já. Hoje temos a honra de contar com dois oradores de renome. São eles Fernando Alfaiate, Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, e Paulo Ariosa Feio, Diretor do Plano APP, Centro de Competências de Planeamento, Políticas e de Prospectiva da Administração Pública. O debate será moderado pelo vogal do Conselho Diretivo do INA-IP, Miguel Agrochão. Informamos que a sessão é gravada e transmitida em direto através do canal de YouTube do INA. As questões que os participantes queiram colocar devem ser feitas através da ferramenta de perguntas e respostas disponível em baixo no ecrã e indicada por QIA, do inglês Questions and Answers. Passo a palavra ao moderador do debate, Miguel Agrochão. Muito obrigada e boa sessão. Boa tarde a todas e a todos. Permitam-me, antes de mais, agradecer a presença de todos vós que tiraram tempo para partilhar este momento connosco. Agradecer, em especial, a título pessoal e institucional, a participação dos membros do nosso painel que prestigiam o momento do INA. Este é o quarto e último webinar da apresentação do Programa de Formação 2023, hoje sobre interesse e serviço público. Durante esta semana tivemos os demais webinars, na segunda-feira sobre cidadania e participação, na terça sobre inovação e liderança, ontem sobre competências digitais. Eu dou-vos nota porque, para quem não teve a oportunidade de acompanhar em direto, é possível no canal do YouTube do INA acederem à gravação. 2 dos 3 que referi já estão inclusivamente disponíveis. O realizado ontem estará disponível a breve trecho. Recomendo vivamente, tendo disponibilidade, que acompanhem as reflexões que foram feitas porque foram de uma pertinência muito relevante. Permitam-me, antes de entrarmos no tema, apenas um breve compartilhamento de tela para, de forma muito rápida, mostrar como podem aceder à nossa oferta formativa através do site do INA. Eu vou assumir que já todos estamos a ver o ecrã. Temos aqui o site do INA, ina.pt. Uma vez no site, logo na parte inicial, nos destaques, encontramos logo os cursos que no âmbito do PRR são gratuitos, mas vamos tendo também aqui nos eventos um conjunto de ofertas que vão aparecendo. Para podermos consultar de forma mais estruturada o programa de formação, basta carregar no botão Formação 2023, e ele está estruturado pelas áreas estratégicas. Hoje temos interesse e serviço público, e aqui podemos consultar o detalhe relativo a cada um destes eixos. Depois tem os cursos. A inscrição acontece aqui na formação e inscrição. Apenas 2 notas breves. Uma primeira para subscrever as notícias do INA,
a newsletter vai permitindo ir acompanhando as novas ofertas que vão surgindo e e aqui em baixo também a ligação para a oferta formativa do INA disponível em modalidade MOOC, os nossos cursos na NAU, onde eu aproveito para destacar aqueles que têm sido os últimos lançamentos, que é um percurso formativo em Excel, que tem sido um sucesso em inscrições e, portanto, fica aqui também o desafio. Interrompendo o compartilhamento e entrando no tema que nos junta hoje, e antes de passar a palavra aos nossos distintos convidados, cabe a mim a responsabilidade de fazer uma breve introdução ao tema. Pensar no interesse e serviço público como área estratégica de formação implica necessariamente olhar para um mesmo assunto sobre diferentes perspectivas. Se para alguns de nós a enunciação do tema pode remeter para uma dimensão de integridade, gestão da ética e cultura de integridade das organizações, prevenção de corrupção, onde temas como estes sobressaem, também é verdade que para outros de nós remete para a arquitetura jurídico-administrativa da administração pública, onde num Estado de Direito, e mais num Estado de Direito democrático, a administração pública visa a proteção do interesse público no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos pelos cidadãos. Ou ainda, numa terceira hipótese de remissão, para uma valorização do serviço público através da aproximação da administração aos cidadãos e às empresas. Ora, reconhecendo que todas estas remissões estão corretas e dentro do âmbito, parece-nos a nós que importa, para efeitos de lançamento da sessão de hoje, esclarecer que a inclusão da valorização do interesse e serviço público como área estratégica de formação resulta do reconhecimento que há vida aquém além destas perspectivas que são, ainda assim, parte fundamental. Incumbe ao Estado assegurar diferentes serviços públicos que permitem dar resposta às necessidades da comunidade e dos cidadãos. Prevalecendo nesta prestação, como se dizia na introdução, o interesse público sobre os interesses particulares ou não. É-nos ainda exigida a disponibilização universal de serviços públicos suficientes, garantindo desta forma a qualidade de vida da população que serve. Este desígnio é concretizado através de políticas públicas e de investimentos que permitem atualizar e reestruturar os serviços responsáveis em cada momento pelo fornecimento de tais respostas. Somos assim, em tempos cada vez mais voláteis, mais incertos, mais complexos e ambíguos, o nosso familiar VUCA, cotidiana e coletivamente desafiados a contribuir para a resiliência e agilidade das instituições públicas, afirmando a confiança e a legalidade como um fio condutor de uma administração sob pressão. É neste contexto, para nós, que importa afirmar a centralidade do interesse e serviço público enquanto valor orientador da ação administrativa em todas as áreas técnicas transversais da administração pública. Desde o atendimento ao cidadão, à gestão de recursos públicos ou às funções de planeamento e desenho de políticas. Queremos nós que a capacitação profissional dos trabalhadores em funções públicas é peça fundamental na afirmação de uma administração pública forte, ao serviço do cidadão e capaz de defender e confirmar cotidianamente o Estado de Direito democrático. Se é este o enquadramento que nos leva a reconhecer a valorização e o interesse público como área estratégica de formação, a visão do INA de mobilizar a administração para o conhecimento e mobilizar o conhecimento para a administração impele-nos a reconhecer que este não é um propósito que o INA consiga concretizar sozinho ou de forma isolada. É neste sentido que o processo de criação e disseminação de conhecimento implica necessariamente lógicas de rede e de envolvimento das entidades da administração que em cada área
dominam, numa perspectiva técnica e de política pública, os temas em torno dos quais nos propomos capacitar a administração. É este o alinhamento que trazemos para o painel de hoje, onde mais do que focar na oferta formativa já publicitada e que pode ser consultada no nosso site, como eu demonstrei, e diretamente através do programa, o que quisemos fazer hoje foi desafiar dois líderes de duas entidades públicas recentemente criadas, com intervenções de reconhecida transversalidade na administração e cujas missões nos evidenciam bem a necessidade de todos nós nos assumirmos em constante adaptação e evolução para fazer face aos desafios de cada tempo. Eu passava assim a palavra ao Fernando Alfaiate, perguntando de que forma é que estes temas da valorização do interesse e do serviço público e da capacitação têm sido parte do caminho que a estrutura de Missão Recuperar Portugal tem feito. Muito boa tarde, obrigado Miguel. Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite do INA para estar aqui presente e a oportunidade de prestar o nosso contributo aqui para esta dinamização, divulgação do plano de formação para 2023, que o INA nos apresenta e que tem vantagens acrescidas do ponto de vista também de apresentar algumas novidades que são interessantes termos em conta para ir ao encontro do objetivo de ter uma administração pública e colaboradores a trabalhar na administração pública motivados, capacitados para desempenhar cabalmente e profissionalmente as suas tarefas. O tema em si deste webinar, interesse e serviço público, adequa-se bastante àquilo que é a missão da estrutura de Missão Recuperar Portugal, nomeadamente pela sua necessidade de assegurar a boa utilização dos fundos europeus disponíveis para cumprir um conjunto alargado, um plano de financiamentos ou de investimentos, melhor dizendo, para o país, investimentos estes de natureza estruturante e de natureza estratégica, e, portanto, há um conjunto de preocupações, de capacitação das equipas e das entidades que gravitam na gestão deste plano, destes investimentos, que levam, portanto, a olhar para a necessidade de ter formação, alguma delas especializada, é certo, mas também adequá-la e ajustar essas ações de formação às necessidades destas equipas que têm que enfrentar, portanto, o desafio de assegurar e respeitar situações relacionadas com a detecção e correção de fraude, a corrupção, o conflito de interesses, o duplo financiamento, são situações que nos preocupam do ponto de vista de atuação e que se inserem em ações de formação relacionadas com auditoria, com aspectos financeiros, com a melhor forma de observar, portanto, demonstrações financeiras ou se quisermos também uma componente de referência importante sobre esta matéria, tudo aquilo que tem a ver com contratação pública, regras associadas à contratação pública e o tratamento de dados, a sua utilização, objetivos relacionados com a economia digital e digitalização de processos internos que são relevantes, levar os colaboradores, portanto, a pensar dessa forma, porque dessa forma se enfrenta um problema que nós todos temos enquanto administração pública e enquanto entidades,
que é fazer todos os dias o milagre de, tendo menos pessoas, fazer sempre o dobro de tarefas, ou às vezes mais, digamos assim, e portanto aqui apela-nos sempre para a utilização de tecnologias, utilização de melhores formas de realizarmos as nossas tarefas de forma mais eficiente para sermos mais produtivos. E aqui o aspecto formativo faz e cumpre, portanto, um papel fundamental e um papel essencial para lograr este objetivo. E, portanto, diria que é nossa missão também prestar aqui, dentro daquilo que são as nossas responsabilidades e competências, prestar um serviço público com interesse para o cidadão e prestar aqui accountability para podermos, portanto, prestar responsabilidades e boas contas relativamente à utilização de fundos. Para isso, temos que ter uma equipa orientada, motivada, capacitada do ponto de vista de formação, que possa desempenhar esta matéria. Não falo só do lado da equipa da estrutura de missão, mas também da necessidade de todas as entidades que gravitam à volta da gestão do PRR, e que são 68 entidades públicas, possam também ter este tipo de visão ou de pensamento. Um aspecto importante que eu destacaria aqui também tem a ver com a formação é um meio para retermos pessoas a trabalhar connosco, mantê-las motivadas e, portanto, e constituir organizações mais orientadas para os objetivos e para a missão que têm pela frente. Portanto, esta perspectiva de retenção de talentos ou de retenção de conhecimento e de pessoas com conhecimento e know-how adequado para as responsabilidades que assumem, é também, do nosso ponto de vista e do meu ponto de vista, um objetivo que pode ser alcançado com formações mais adequadas e precisas, que vão ao encontro também do interesse e serviço público. Mas era importante também destacar aqui qual é que tem sido o percurso e as nossas preocupações em concreto relativamente à formação e ao aspecto formativo e à elaboração do plano de formação para a entidade, que o vemos de uma forma holística, não só internamente à instituição, mas também a todos os parceiros, stakeholders que se relacionam connosco, mais concretamente neste caso, essencialmente os beneficiários dos investimentos do PRR, sendo que aqui há beneficiários intermediários que assumem o papel de entidades gestoras, mas começar por dizer só muito brevemente qual é que é a missão da Recuperar Portugal. Portanto, é uma entidade que foi criada enquanto estrutura de missão. Desde logo isto significa que é uma estrutura com uma duração limitada no tempo, associada àquilo que vai ser a implementação dos investimentos do PRR, portanto até final de 2026, e é uma estrutura que tem um quadro de pessoal de cerca de 60 técnicos e que tem, obviamente, a sua ligação e a sua extensão também pelas entidades gestoras dos investimentos, em concreto relacionados com o PRR. Os objetivos, ou melhor dizendo, as responsabilidades e competências da estrutura de missão Recuperar Portugal dividem-se em assegurar a execução e o cumprimento da regulamentação europeia e nacional aplicável a este mecanismo de recuperação e resiliência, que estão definidos a nível europeu, e, portanto, e assegurar o cumprimento integral daquilo que são os objetivos associados ao PRR, que neste caso temos um programa comunitário em que a avaliação e a execução, ou melhor dizendo, a comprovação da sua execução é feita através do desempenho e, portanto, quer isto dizer que estamos verdadeiramente com um programa em que
A aferição é feita através de resultados, aqui traduzida em marcos e metas, como temos vindo a referir, e são esses marcos e essas metas que constituem, portanto, a evolução da comprovação, da execução do PRR. Esta é uma função que nós temos de monitorizar o cumprimento desses objetivos, desses indicadores, reportando-os depois à Comissão Europeia, um trabalho muito intensivo a esse nível de acompanhamento contínuo e diário com a Comissão Europeia para esclarecimento de dúvidas e todo esse aspecto que se relaciona com acompanhamento cotidiano destes objetivos, e aqui nasce sempre também, e baseado nestas competências que a entidade tem, vamos identificando necessidades formativas e vamos sendo capazes de elaborar, digamos assim, não só um plano de formação, como com algum conceito de maior consistência, que abarca não só necessidades que nos vão surgindo de forma isolada, mas que fazem um todo em si. E, portanto, e aqui, obviamente, que o relacionamento com a Comissão Europeia leva-nos também, por exemplo, às necessidades de ter competências a nível de língua inglesa, a nível de negociação, a nível de gestão, digamos assim, do ponto de vista de algumas ferramentas informáticas, porque são feitas estas reuniões sempre de forma virtual, e, portanto, as pessoas têm que ter, por um lado, formação a nível, as pessoas, os colaboradores, os nossos colegas têm que ter formação também adequada para utilizar adequadamente todas estas ferramentas. Para além disso, e voltando aqui às responsabilidades e competências da estrutura de missão, nós fornecemos, portanto, ou temos a competência de fornecer apoio técnico às equipas das áreas governativas para efeitos das reformas previstas no PRR e da sua monitorização, e, por outro lado, aos beneficiários diretos e intermediários, fornecendo, portanto, aqui um apoio a nível de disponibilização de orientações técnicas. E a definição destas orientações técnicas leva-nos sempre a temas também de necessidades formativas, seja na contratação pública, seja na área do licenciamento, seja na área do ambiente, na área de análise financeira e, portanto, mais uma vez, partindo exatamente das responsabilidades, das competências que a entidade tem, começamos a constituir aqui um conjunto de dados que nos levam ou nos levaram a constituir o nosso plano de formação. Foi esta a análise que fizemos. Continuando, temos também a preocupação depois de montar um sistema de gestão e controle. Esse sistema de gestão e controle tem, obviamente, competências na área dos sistemas de informação, na área da auditoria, portanto, mais uma vez, com esta perspectiva de diagnóstico e de implementação de um plano formativo, nos levou exatamente a identificar aqui algumas necessidades, não só nossas, volto a dizer, mas também dos beneficiários e das entidades gestoras, beneficiárias intermediárias que gravitam aqui à volta da gestão dos investimentos do PRR. E foi este o trabalho que fizemos, não querendo ser muito exaustivo, obviamente que existiam aqui mais algumas situações, mas só para explicar a nossa experiência relativamente a este diagnóstico feito. Terminava só referindo que depois feito este diagnóstico, o que é que foi o passo seguinte? Foi falar com o INA, portanto, aconselhar-nos do ponto de vista do nosso diagnóstico das necessidades, o que poderíamos fazer e que soluções poderíamos ter, e obviamente que daqui também surgiu a possibilidade de criar um agregado de formações com alguma consistência nestas áreas que eu vim aqui referindo e que levaram
portanto, há a possibilidade de, durante este ano, podermos, em parceria com o INA, apresentar aqui um curso mais dedicado àquilo que tem a ver com o PRR, que não servirá, que servirá essencialmente as entidades e todas as entidades que se relacionam no aspecto da execução dos investimentos do PRR, mas há aqui outros temas que, obviamente, também até interessarão a outras entidades no futuro, porque, vejam, o PRR foi, nesta fase do ciclo de vida dos fundos estruturais, foi o primeiro programa que surge após o PT 2020. E, portanto, aqui há algumas novidades do ponto de vista de gestão e do ponto de vista de prioridades que se estabelecem a partir de agora, para esta década, que serão tratadas no PRR, mas que terão continuidade, certamente, no PT 2030, ou portanto, em programas futuros. Portanto, tudo aquilo que estiver aqui associado a algumas matérias que nós valorizamos e que achamos conveniente apresentar neste âmbito do plano de formação do INA, identificando como pontos de interesse associados a estas matérias, terão também essa continuidade mais além, mais futura, para aquilo que se relaciona com a gestão dos fundos, que tem a ver, obviamente, com a nossa missão. E por último, referir apenas que este trabalho que nos levou a um ponto de identificar exatamente aquilo que designamos por Academia PRR, que será, digamos, que a designação, o chapéu para conter aqui este conteúdo programático. Não existe nenhuma ação específica para. O que se tentou fazer aqui foi identificar no plano de formação do INA aquela consistência adequada de um conjunto de ações de formação que vão ao encontro da nossa missão. E foi isto que fizemos. Esta foi a experiência que eu quis trazer aqui para relatar. Fico ao dispor. Fernando, muito obrigado. Eu acho que ficam aqui algumas notas muito relevantes, designadamente o tema da retenção do talento e a formação e o interesse e o serviço público como mecanismo de atração e retenção de talento. Se tivermos tempo já eu gostaria de ficar à vontade. Depois dar aqui esta nota de que o processo de construção desta ideia da Academia PRR foi, em si, este não é o seminário de inovação, mas eu diria que foi bastante inovador. Portanto, a ideia de construirmos percursos formativos que sirvam as necessidades técnicas da equipa, mas que não fica circunscrito à entidade. Portanto, é quase do plano de formação, criámos um percurso, ou de um diagnóstico de formação, criámos um percurso aberto para toda esta comunidade que vive o PRR e os projetos de execução e a execução dos projetos PRR cotidianamente. Eu acho que isso é em si uma abordagem inovadora à forma como nós olhamos para os nossos próprios planos internos de formação. Obrigado pelo contributo. Eu lançava agora o mesmo desafio ao Paulo Ariosa Feio, de forma é que estes temas da valorização do interesse e serviço público e da capacitação nestas áreas têm sido parte do caminho que o Planap tem feito. Paulo. Muito obrigado, Miguel. Começo por cumprimentar todos e todas as que nos ouvem e veem, agradecer o convite e saudar o INA por esta iniciativa, ou este conjunto de iniciativas. Creio que o serviço público também é isto é, partilharmos as nossas experiências, aprendermos uns com os outros sobre muitas destas matérias que aqui nos trazem. E eu responderia ao desafio com base em duas mensagens simples. A primeira mensagem é que interesse e serviço público também passa naturalmente por todas as três dimensões, ou as três perspectivas de que o Miguel nos referiu logo no início desta sessão: a dimensão ética, a dimensão de eficiência, a dimensão de capacidade de resposta, mas nos nossos dias, precisamente por muitas das razões que invocou logo no início,
também por valorizar, reforçar a capacidade da nossa administração pública em fornecer serviços absolutamente essenciais no mundo contemporâneo, poderíamos designar de uma forma muito genérica de apoio à governação. E apoio à governação no seu sentido mais nobre. Apoio não quer dizer substituir-se a quem tem a legitimidade democrática para o fazer, mas contribuir para que essa decisão e essa capacidade de decisão, em contexto democrático, portanto, em contexto de respeito por aquilo que é a vontade dos nossos concidadãos, se faça da forma mais informada que nos é possível e pensando que isso também faz parte de uma administração, das funções de uma administração pública moderna, como aquela que nós queremos ser. Portanto, esta ideia de que interesse e serviço público não é apenas cumprir as nossas obrigações de uma forma eticamente inquestionável, e isso é evidente, tem que ser evidente para todos os que servimos o Estado e o país, não é fazê-lo apenas no sentido de garantir que os recursos públicos são utilizados da forma mais eficiente possível, não é apenas garantir que o cidadão ou qualquer tipo de agente económico ou social beneficia por igual no fundo, daquilo que são os serviços e os bens proporcionados pelo Estado, mas é também ter esta dimensão de que a gestão da coisa pública, a função de governação pública, tem também que usufruir deste benefício de uma máquina do Estado que tem esta capacidade de estudar, de refletir sobre as opções e de apontar as soluções possíveis, porque quem tem a responsabilidade de decidir o faça com a plenitude das suas capacidades em prol do bem público. Esta é a primeira dimensão. E, portanto, e com isto eu venho aqui dizer sim, uma estrutura como o PLANAP, este Centro de Competências de Planeamento, Políticas e de Perspectiva, tem um interesse particular nesta dimensão da formação ou da capacitação das nossas instituições e do conjunto dos trabalhadores em funções públicas neste domínio que nos é hoje suscitado. Esta é a primeira mensagem. Naturalmente, direi algo mais sobre a nossa experiência concreta de uma entidade cuja missão é exatamente isso. Lá irei daqui a minutos, não muitos, prometo. A segunda mensagem, a segunda ideia que eu gostaria de passar é de que para nós, no nosso Centro de Competências, no PLANAP, entendemos a colaboração com o INA não numa ótica de fornecedor-cliente, isto é, nós não nos assumimos como um cliente do INA, enquanto entidade por excelência de prestação de serviços de formação para as entidades e os trabalhadores da administração pública, mas essencialmente como parceiro. Desde logo porque um centro de competências também tem uma missão específica de proporcionar, não apenas aos seus trabalhadores, mas ao conjunto da administração, digamos, uma missão que, de alguma forma, se poderia dizer que não se sobrepõe, mas que complementa em grande dimensão aquela que é a do próprio Instituto, mas porque entendemos desde o início, desde que existimos, que há um campo de possibilidades muito grande para que esta nossa colaboração se traduza em produtos mais consistentes, precisamente nesta linha de trabalho de que a administração pública tem que ter melhores condições para cumprir essa sua função essencial de apoio à governação. E, portanto, estas são as duas mensagens, eu poderia ficar por aqui, mas desculpem-me, eu não perco uma oportunidade para fazer alguma publicidade. E, portanto, direi algo mais sobre o PLANAP, desde logo, aquilo que fazemos, um pouco sobre a nossa missão, de alguma forma também aquilo que
que fazemos em matéria de formação ou de capacitação e terminaria com algumas referências a projetos, ideias que temos de colaboração para esta área, de colaboração naturalmente entre as duas instituições. Portanto, sobre o Planap, muito resumidamente, nós somos um serviço relativamente recente, foi criado por um decreto 2121, tem esta designação, tem esta numeração que é fácil de fixar. Portanto, temos em termos legais cerca de 1 ano e 9 meses. Como sempre acontece, isto demora sempre um tempo a arrancar e, portanto, neste momento temos cerca de 1 ano de atividade. A nossa missão e o conjunto das atribuições de que fomos, que nos atribuíram, são, digamos, um misto de a missão, tem uma missão ampla, naturalmente de apoiar a função governativa em matéria de definição de prioridades, planeamento estratégico, acompanhamento e avaliação de políticas, e, portanto, deste ponto de vista percebe-se uma missão bastante ampla e depois declinada, se quisermos, num conjunto de competências que vão desde a preparação dos grandes instrumentos de planeamento, como as grandes opções, o Programa Nacional de Reformas, o acompanhamento das principais estratégias, políticas públicas, planos, etc., que se desenvolvem, e são muitos no nosso país, o cumprimento de funções de avaliação, isto é, de apropriação do conhecimento que a própria experiência da execução das políticas permite ter na nossa administração pública, e depois um conjunto muito vasto de outras atribuições, das quais eu destacaria uma, que é precisamente a de proporcionar, no âmbito daquilo que foi designado como a rede de planeamento e perspectiva da administração pública, esta função de disseminação de conhecimento técnico especializado. Eu acrescentaria também com bastante ambição, altamente especializado, no conjunto destas matérias que a função de apoio à governação nesta área, no plano mais estratégico ou no plano mais operacional, pressupõe. E, portanto, por aqui se vê que há também esta função, não apenas de incorporar conhecimento no serviço, mas também a de proporcionar que esse conhecimento é disseminado pelo conjunto da administração pública, onde naturalmente se conjugam funções ou tarefas que vão da formação, eu diria quase individualizada, de trabalhadores, de técnicos, naturalmente é disso que estamos a falar em especial, altamente qualificados nestas matérias, mas também de capacitação dos nossos serviços e organismos, que têm eles próprios competências específicas nestas matérias. E aqui, neste domínio, temos a complementaridade e a conjugação de missões e atribuições com entidades como o INA são muito evidentes. No plano portanto, sendo um centro de competências, perceber-se-á facilmente que não podemos deixar de dar à formação própria, à capacitação da própria instituição, um relevo fundamental, sendo um organismo relativamente recente, que é formado hoje por à volta de 6 dezenas de técnicos, a maioria dos quais recentemente entrados na administração pública, atribuamos a esta dimensão de capacitação, de formação e de especialização dos nossos trabalhadores uma importância crucial para que possamos ir desenvolvendo aquilo que nos é pedido em matéria de planeamento, por exemplo, já o referi, preparação dos projetos das grandes opções ou do Programa Nacional de Reformas, em matéria de acompanhamento de políticas, por exemplo, apoiando a nova Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, ou em funções de avaliação, medidas específicas. Recentemente fizemos, a pedido de ministérios vários, trabalhos dessa natureza, ou, de uma forma ainda mais geral, proporcionando
ao Estado e à administração mecanismos de relacionamento, também eles com a capacidade de proporcionar mais conhecimento à nossa administração e, portanto, melhor apoio à função governativa, melhor relacionamento, por exemplo, com o sistema científico e tecnológico nacional. Temos vários exemplos de projetos nessa área, de que eu referiria àqueles que estamos a fazer, que estamos a promover com consórcios universitários, por exemplo, em matérias como a proteção do solo ou como a perspectiva de desenvolvimento para o país. Portanto, é uma dimensão do nosso trabalho absolutamente crucial. Alguns elementos de referência, nós temos um referencial de formação individual que hoje está fixado nas 75 horas anuais, consideramos que são mínimos, qualquer técnico que trabalhe no Planap deve estar obrigado, e isso implica formações tão distintas como aquelas muito direcionadas para a concretização de funções específicas, desde a ciência dos dados até às metodologias mais ou menos sofisticadas de avaliação de políticas, até formações de caráter muito geral, como seja de comunicação. Hoje, saber trabalhar e poder promover parcerias de qualidade é também uma função absolutamente crucial para a administração dos nossos dias. Tudo isso tem a ver com interesse e serviço público. Portanto, deixaria uma última nota sobre como é que vemos a colaboração que temos vindo a manter com o INA e como é que a queremos potenciar no futuro. A mensagem é clara, nós não somos apenas, somos bastante também, mas não somos apenas clientes do INA, queremos ser parceiros. E parceiros, um bocadinho na linha daquilo que o Fernando Alveiato há pouco nos referia, nesta ideia de que nós podemos, e estamos a trabalhar nesse sentido, potenciar a capacidade de prestação, vamos chamar-lhe assim, prestação de serviços nas áreas das nossas competências específicas, nas áreas da perspectiva, nas áreas do planeamento, nas áreas da avaliação de políticas, nas áreas da montagem e do funcionamento de sistemas de acompanhamento, de monitorização eficazes. Precisamos de competências de natureza muito diversa, algumas das quais nós estamos em condições de proporcionar. Muitas outras precisamos de as ganhar. Nesta ideia de que temos algo a dar e algo a receber é parte integrante do nosso processo de colaboração com o INA. Também lhe damos nomes e chamamos, não academia, mas chamamos incubador de competências. Estamos a trabalhar, por exemplo, num programa que no fundo vai pegar partes de ofertas formativas que hoje já existem no programa de formação do INA para 2023, com outras que queremos introduzir de novo, para que os serviços e os trabalhadores da administração pública possam ganhar mais capacidade de resposta aos desafios dos nossos dias. É um pouco esta a mensagem. Eu espero que o programa de formação também evolua neste sentido e nós cá estamos para dar ao INA a colaboração que uns e outros encontraremos e que certamente beneficiará o conjunto da administração e, por essa via, a boa governação do país. Muito obrigado. Paulo, muito obrigado. Eu creio que ficam claras estas ideias do apoio à governação informada tecnicamente e do desafio que isso é do ponto de vista de uma maior tecnicidade das funções que nos são cada vez mais exigidas. Eu creio que a palavra certa é, de facto, a palavra parceria entre nós, mas numa perspectiva de rede, como referiste, aportando todos aquilo que cada um consegue aportar de melhor, e eu acho que esse é o caminho. Bom, nós estamos a 15 minutos do horário de fecho da nossa sessão. Temos tempo aqui para algumas perguntas, não para todas. Eu vou tentar, de alguma forma, até concatenar algumas delas. Eu começava por uma dirigida a ambos. De que forma é que e que de alguma forma também vai buscar as vossas intervenções, de que forma é que esta maior tecnicidade no papel da administração, no suporte à governação, pode ter na atração e retenção de talento hoje e nos próximos 10 anos na administração, tendo noção de que hoje temos um corpo
que se irá renovar naturalmente na próxima década. Eu começava, se calhar começava pelo Paulo, só por continuidade, depois passava ao Fernando. Sim, há uma resposta simples e uma resposta complexa. Em favor do tempo, eu vou pela simples. Eu acho que hoje a dimensão da realização profissional é uma dimensão absolutamente crucial no fundo, na valorização que cada um de nós faz daquilo que faz. E, portanto, não menosprezo outras dimensões, e os que nos ouvem certamente sabem do que estou a falar, não menosprezo outras dimensões, mas o facto de termos entidades que, pela sua cultura organizacional, mas também por aquilo que fazem, isto é, pela natureza da função que desempenham e pela utilidade observada do produto que oferecem, é por essa via um mecanismo de atração. Eu, como disse há pouco, nós temos hoje 60 e tal trabalhadores, 50 dos quais entraram por via dos recrutamentos centralizados. Temos níveis de satisfação muito elevados. Desculpem lá a imodéstia da coisa, mas é assim. E esses níveis de satisfação não decorrem seguramente nem de níveis remuneratórios, nem de condições materiais, que infelizmente ainda não conseguimos oferecer. Mas tem naturalmente esta dimensão que tem a ver com a percepção da utilidade daquilo que fazemos e, se quisermos, da valorização que a forma como fazemos lhe permite a cada um dos que aqui trabalham. Portanto, para mim essa é uma dimensão absolutamente crucial, repito, sem menosprezar outras dimensões igualmente relevantes, mas que também a forma como nos organizamos e como promovemos a formação contínua dos nossos quadros não pode deixar de ter em conta. Sim, Miguel, eu estou aqui com algumas dificuldades de vídeo, não consigo, mas suponho que me estão a ouvir. Perfeitamente. Estão a ouvir? Ok, acho que agora já consigo. Podes-me recordar exatamente a questão, desculpa? A questão era de que forma é que esta maior tecnicidade do papel da administração pública pode ou terá no processo de atração e retenção de talento hoje e nos próximos anos, num quadro em que é expectável que a administração se renove na próxima década. Esta tecnicidade e esta exigência, eu acho que, do meu ponto de vista, é um incentivo também a incrementar as competências dos colaboradores e de todos aqueles que trabalham na administração pública, no sentido de se tornarem ou estarem mais atualizados e próximos daquilo que são as novas tecnologias e as novas exigências, que muito têm a ver com informação, com dados, com cibersegurança, que têm, obviamente, que são preocupações que vão incrementando a sua importância atualmente e que necessitam, obviamente, de algum interesse demonstrado para, com um pequeno esforço dedicado à formação, poder ser possível manter-se, digamos assim, dentro daquilo que é uma competitividade saudável que eu identificava para efeitos de aprendizagem e que obviamente leva a uma importância, uma ligação à capacidade de satisfação do trabalho diário dos colaboradores que, tendo interesse em manter este caminho e esta visão, portanto, o sentido da formação e da capacitação é o caminho a seguir. E isto leva exatamente àquilo que eu referi há bocado e que também foi frisado relativamente à formação para a retenção de talento
sendo este um aspecto cada vez mais evidente na necessidade de formativa das organizações e em concreto aqui na administração pública. É uma aposta que tem um impacto visível a nível da motivação e que este aspecto mais relevante ou diferenciado de exigência em termos de complexidade só nos pode motivar a cada vez pretendermos ser melhores desse ponto de vista de desempenho e portanto, encaro esta perspectiva como um desafio e um aspecto positivo para os próximos, para o futuro de todos nós, enquanto trabalhadores e prestadores de um bom serviço público. Bom, eu, aproveitando o tempo que temos, deixava aqui uma última pergunta que foi colocada pelo auditório. Apelando naturalmente ao vosso poder de síntese, até porque ela nos permitiria aqui refletir bastante. Diz o Manuel Duarte: a importância do interesse e serviço público é baseada no que ele tem como objetivo, a centralidade no cidadão. E isso é o que deve motivar e empenhar todos os trabalhadores da administração pública. A pergunta é: podemos considerar que somos atores para servir? Paulo. Peço desculpa. Eu, se me é permitido, vou ampliar a natureza da pergunta. Isto é, servir o cidadão e servir a sociedade. Porque há interesses específicos, individualizados, que a administração é impelida a servir, no que diz respeito ao cidadão, mas há outros em que é impelida a servir o conjunto da sociedade. Portanto, eu não creio que uma e outra coisa não devem ser esquecidas. Isto é, a administração cumpre serviços fundamentais ao interesse do cidadão, das famílias, se quisermos, enfim, dos agentes económicos, sociais, etc., mas também a sociedade no seu conjunto. E um serviço como o nosso, por exemplo, está muito mais direcionado para esta segunda dimensão do que para a primeira. Isto é, nós não prestamos um serviço individualizado, não somos um serviço prestador de serviços de educação, de saúde, até de segurança, ainda que a segurança tenha essa dupla função, mas somos um serviço claramente vocacionado para servir a sociedade através da boa governação. E, portanto, a minha resposta seria sim, essa deve ser o foco, deve ser o objetivo central, mas nesta ascensão que eu lhe daria um bocadinho mais ampla. Fernando, não sei se... Sim, continuo sem vídeo, desliguei e agora não consigo ligar, peço imensa desculpa, mas relativamente à questão colocada, eu tendo a concordar com o Paulo, portanto, obviamente que aqui a centralidade em última instância, digamos assim, será a sociedade, se bem que a sociedade é constituída exatamente por cidadãos e, portanto, obviamente que temos que começar por aí, dentro do aspecto formativo, mas em termos de visão, em termos de missão, se quisermos, temos que olhar para a floresta e não para a árvore. E portanto, existirão entidades da administração pública que têm um contacto mais individual, mais direto, mas depois, do ponto de vista de objetivos ou do ponto de vista de visão mais a longo prazo, será sempre um objetivo mais global e um objetivo mais de sociedade. A capacidade de nós, enquanto cidadãos, termos, portanto, aqui a preocupação de prestar um bom serviço, obviamente que isso cabe e é necessário estar na presença de cada um de nós e, portanto, assim conseguiremos no seu conjunto caminhar para essa visão que referia. Mas, resumindo, para mim a centralidade será a nível mais
ampla e global da sociedade. Obrigado, Fernando. Eu diria e acrescentaria pouco, seguramente, mas sim, de facto, é isso que nos deve motivar e empenhar. Somos, de facto, atores para servir, mas diria apenas o seguinte: não somos atores cujo papel já esteja escrito. Somos os realizadores do nosso próprio filme. Isto quer dizer que, ou o que eu quero dizer com isto é que a nossa ética de serviço público tem que nos obrigar intrinsecamente a continuar a investir em nós, a continuar a procurar e a exigir mais daquilo que somos capazes de entregar cotidianamente, a encontrar motivação dentro de nós para conseguirmos todos os dias ir acompanhando esta maior tecnicidade, esta maior exigência dos tempos e do contexto. Eu terminava a sessão. Antes de passar à Manuela para o encerramento, gostava de sublinhar este nosso agradecimento ao Paulo e ao Fernando por terem enriquecido esta nossa última hora de forma muito relevante, e agradecer a todos aqueles que nos acompanharam até agora. Muito obrigado. Boa tarde. Manuela. Muito obrigada às centenas de pessoas que assistiram a este webinar, foram mais de 500 em sala e no YouTube. Agradecemos também aos nossos distintos convidados. Vamos agora partilhar no ecrã um inquérito de avaliação do interesse desta conferência. Informamos que no dia 26 de janeiro, às 15, decorrerá a quarta e última sessão do ciclo de webinars sobre participação na administração pública, com o tema A Participação como Instrumento de Antecipação em Ambientes de Incerteza. Não deixe de se inscrever para participar no debate. O programa de formação do INA para 2023 inclui cursos de curta e longa duração destinados aos trabalhadores da administração pública. Conheça a nossa oferta formativa seguindo a ligação que iremos colocar no chat. Pode ainda consultar e acompanhar todas as novidades e iniciativas do INA nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas que nos acompanharam ao longo deste debate. Boa tarde.